Olá a todos, eu sou o Dr. Miguel Silva e hoje vamos analisar o tema doença renal. Não se trata apenas de evitar o sal. Existem 4 alimentos medicinais para os rins. Como médico com 35 anos de experiência no cuidado de idosos, ouço frequentemente a crença de que é suficiente comer sem sal, com pouca gordura, evitar carne vermelha e beber muita água para ter rins saudáveis. Isso está correto em espírito, mas não é suficiente do ponto de vista científico. E essa deficiência é a razão pela qual muitos rins trabalham silenciosamente, cansando-se sem queixas ou dores óbvias. No entanto, os resultados dos exames laboratoriais continuam a subir. Gostaria de partilhar convosco uma história real da minha clínica em Lisboa. Uma paciente, Dona Emília, de Évora, era uma pessoa econômica e diligentemente fazia dieta até que a sua comida quase não tinha sabor. Uma vez, ela ligou-me preocupada porque a sua creatinina continuava a subir 2 ou 3 pontos por mês, como um despertador que ninguém quer ouvir. Ela comia de forma simples, sem sal, sem carne vermelha, bebia muita água e tomava os medicamentos na hora certa. No entanto, aquele número não parava de subir. Quando a examinei pessoalmente e perguntei detalhadamente sobre cada refeição, descobri a raiz do problema. Faltavam-lhe gravemente os nutrientes que os rins precisam para reparar os seus próprios danos, especialmente nas fases iniciais, onde as proteínas começam a vazar na urina. Os nossos rins são como uma máquina robusta, mas a robustez não significa que não precisem de manutenção. O descanso ajuda os rins a reduzir a pressão, mas a nutrição adequada é o que os ajuda a curar. Um filtro de sangue que deseja curar, reduzir a inflamação e estabilizar a creatinina não precisa apenas de evitação, mas também dos nutrientes certos. Quando nos focamos apenas em comer sem sal e fazer dieta e esquecemos de nutrir os rins cansam-se a longo prazo. É como uma bomba de água que foi desligada, mas não foi lubrificada ou energizada. Acabará por avariar com o tempo. É por isso que a creatinina sobe, mesmo que se esforce muito. Os rins não precisam apenas de descanso. Precisam de ser nutridos para se regenerarem todas as noites. Neste vídeo, partilharei convosco 4 alimentos muito simples, fáceis de cozinhar, baratos e adequados para todas as famílias em Portugal, mas são ricos em nutrientes que apoiam os rins para reduzir a inflamação, proteger os glomérulos e estabilizar a creatinina de forma consistente. Por favor, assistam ao vídeo até ao fim. Ouçam devagar e com atenção, porque o 4º alimento irá impressionar-vos profundamente. É um alimento familiar, mas com a capacidade de ajudar a revitalizar a filtragem sanguínea dos rins de forma natural, sem depender de medicamentos ou suposições. Se estão a assistir a este vídeo de Lisboa, Porto, Coimbra ou de qualquer lugar em Portugal, por favor, deixem uma saudação e o local onde vivem. Esta é a forma de nos conectarmos, aprendermos e mantermos a nossa preciosa saúde renal, começando em cada pequeno almoço tranquilo. Parte 1. Por que os rins sofrem e a creatinina sobe, mesmo comendo cuidadosamente? Para compreender os rins, vamos falar sobre isso usando imagens do dia a dia que todos já experimentaram. A creatinina é como o fumo de escape do carro do corpo. A cada refeição, caminhada, subida de escadas, exercício ou simplesmente ficar de pé e sentar-se, os músculos trabalham e produzem creatinina. Em tenra idade, os rins saudáveis são como uma máquina de filtragem incansável, pronta para absorver o fumo e eliminá-lo pela urina. Mas quando os rins enfraquecem com o tempo, especialmente após os 60 anos ou na meia-idade com condições médicas subjacentes, os rins começam a filtrar mais lentamente, menos eficazmente, fazendo com que nem todo o fumo da creatinina seja eliminado e se acumule no sangue, formando-se gradualmente como pó fino, que adere a um filtro de ar-condicionado que não é limpo há muito tempo. O nível normal de creatinina é inferior a 20 mg dl. Quando o nível atinge 4 mg dl ou mais, é o primeiro lembrete de que os rins estão a trabalhar em excesso. Se atingir 80 mg dl, o risco de insuficiência renal progressiva está muito próximo, como um carro a subir uma longa colina e o indicador de temperatura continua a subir, mas a luz de aviso ainda não acendeu. E quando excede 0 mg dl, muitos casos exigem medidas de filtragem de suporte e até diálise periódica se não for tratado. O mais interessante é que o aumento da creatinina muitas vezes não causa dores intensas, febre ou fadiga óbvia, tornando-o fácil de ignorar. A dor nas costas, que muitos pensam ser devido a mudanças climáticas ou longas horas sentado, às vezes
é um sinal de aumento da pressão intersticial nos tecidos ao redor dos rins, quando os rins retêm água e eletrólitos de forma instável. Em idosos, os rins não só filtram mais lentamente, mas também são mais sensíveis ao sal, açúcar e aditivos inorgânicos do que nos jovens. Cada pequeno desvio na dieta, ou no ritmo diário, pode causar glomerulonefrite aguda leve, edema tubular microscópico e declínio silencioso da TFG. Uma vez acompanhei um senhor de 68 anos que trabalhava como vendedor no mercado da Ribeira, em Lisboa. Todos os dias, ele ficava de pé e vendia por 6 a 7 horas. Comia cuidadosamente de acordo com o conselho, limitava o arroz, aumentava a fruta, bebia sumos de garrafa para ser rápido. Sentia que a sua comida ainda era deliciosa, dormia bem, apenas uma ligeira dor nas costas à noite e micção frequente. Mas quando a sua creatinina foi verificada, já tinha atingido 1,90 mg DL e a sua TFG era de 48 ml, min 1,73 quadrado-metro, enquanto o nível normal para uma pessoa saudável é superior a 90 ml, min 1,73 quadrado-metro. Ficou chocado porque os rins não gritam alto por ajuda, mas apenas enviam um sinal fraco. A creatinina é o sinal de ajuda dos rins. Não é barulhenta, mas é real. Não é dolorosa, mas é profunda. Portanto, ser cuidadoso com a comida é importante, mas o método correto é a chave. Existem alimentos, hábitos e métodos de preparação de alimentos que ajudam a reduzir a inflamação, diminuir a carga de filtragem, apoiar o equilíbrio de potássio, fósforo e sódio naturalmente, ajudando assim a creatinina a diminuir gradualmente de forma consistente. O importante é que não é caro, não é raro. Tudo pode ser encontrado na cultura portuguesa. O importante é entender o princípio e fazê-lo no ritmo certo. E nessa jornada, sempre vos lembro que os rins são como um filtro delicado da vida. Não precisamos ser perfeitos. Precisamos apenas ser consistentes na hora certa, na quantidade certa, da maneira certa. Mesmo que os rins já estejam fracos, ainda podem durar muitos anos. Agora, vamos ao primeiro alimento. Um alimento barato e fácil de cozinhar, mas com valor como um tônico para os néfrons cansados. É especialmente benéfico para quem sente dor nas costas à noite, micção noturna e um ligeiro aumento da creatinina. Parte 2. 4 alimentos que ajudam os rins a curar e reduzir a creatinina. Meus queridos, quando falamos de cura renal, não estamos apenas a falar de nutrição, mas também da forma de nutrir cada unidade funcional mais pequena dos rins, o néfron, na meia-idade e na velhice. Os néfrons são como soldados idosos. Após muitos anos de guarda, não precisam de estimulação intensa, mas precisam de cuidados consistentes e calorosos. Os seguintes alimentos que partilharei são um exemplo típico. Alimento 1. Sopa de abóbora e sementes de lótus reduz a inflamação e nutre os rins à noite. Muitas pessoas com mais de 60 anos frequentemente têm dificuldade em dormir, acordando 1 a 3 vezes por noite para urinar, ligeira dor nas costas ou no flanco pela manhã. O corpo acorda, mas a mente não está fresca. Este é um ciclo comum quando os rins começam a enfraquecer. À noite, comer algo um pouco salgado ou tarde, o corpo retém água. A bexiga fica mais sensível. O sono é fragmentado. Hormonas de estresse como o cortisol aumentam à noite. Os vasos sanguíneos contraem ligeiramente, reduzindo o fluxo sanguíneo para os rins. No dia seguinte, a pessoa está mais cansada e os rins enfraquecem ainda mais. Um ciclo silencioso, mas repetitivo. A sopa de abóbora e semente de lótus é adequada porque a medicina tradicional e a ciência moderna apoiam as propriedades anti-inflamatórias suaves, sedativas, diuréticas e de equilíbrio da pressão arterial destes dois ingredientes. No conceito de bem-estar asiático, a abóbora é considerada um alimento que nutre o baço e o estômago, produz fluidos corporais, apoia o qi e o sangue e aquece o queimador médio. É especialmente adequada para quem tem falta de apetite, digestão lenta, fadiga devido ao enfraquecimento dos rins e do sistema circulatório. As sementes de lótus, por sua vez, têm um efeito sedativo natural que ajuda a um sono mais profundo e tranquilo, sem causar inibição neurológica como os comprimidos para dormir. Quando o sistema nervoso relaxa, os vasos sanguíneos não contraem forçadamente e os rins podem receber um fluxo sanguíneo consistente e suave, como regar um jardim com um pequeno, mas constante fluxo de água, em vez de uma forte enxurrada de uma só vez. A ciência moderna mostra que a abóbora e as sementes de lótus contêm vitamina A, potássio,
magnésio e antioxidantes que desempenham um papel na estabilização da pressão arterial, redução de edemas ligeiros, redução do estresse oxidativo nos glomérulos, onde a creatinina se acumula frequentemente quando a função de filtragem diminui. No entanto, em pacientes renais, é preciso ter cuidado porque o potássio na abóbora pode ser alto se usado em grandes quantidades. Portanto, a chave não está no ingrediente, mas na forma de preparação e na receita da sopa para reduzir a pressão de filtragem dos rins. Receita padrão para rins fracos em Portugal. Abóbora, descasque, lave e corte em pequenos pedaços para cozinhar rapidamente e ser fácil de digerir. Sementes de lótus. As sementes de lótus secas e sem o caroço devem ser demolhadas em água morna por 1 a 2 horas para amolecer. Caldo. Não use caldo de ossos ou frango ou sopas enlatadas, pois o alto teor de purina e fósforo inorgânico causará excesso de filtragem renal com um efeito contrário. Em vez disso, use água filtrada fervida com cebola ralada e algumas rodelas de gengibre para criar um aroma natural quente que ajuda o sistema digestivo e circulatório a funcionar bem. Cozinhe em lume brando por 30 a 40 minutos até que os ingredientes amoleçam. Tempere ligeiramente com sal marinho ou um pouco de molho de peixe vegetal. Não use pó de tempero industrial, MSG ou aditivos que contenham MSG. No final, pode adicionar 1 a 2 colheres de sopa de óleo de sésamo ou azeite para tornar a sopa mais espessa e fácil de beber sem causar inchaço. Em idosos, a cura renal não acontece de forma ruidosa como na inflamação aguda, mas é uma melhoria microscópica gradual. Um sono mais profundo, menos micção noturna, menos dor nas costas, menos inchaço facial pela manhã, açúcar no sangue mais estável após as refeições, menos flutuações da pressão arterial. Quando estes sinais aparecem, o exame de creatinina geralmente começa a diminuir ligeiramente após 2 a 6 semanas, se a alimentação for regular e correta. Uma vez, acompanhei o caso de Dona Helena, 66 anos, de Coimbra, que trabalhava como manicura. Ela disse que todas as noites, por volta das 2 da manhã, precisava urinar e não conseguia voltar a dormir. No dia seguinte, sentia-se exausta. Ela pensava que comia cuidadosamente, mas o seu jantar incluía pickles e caldo de ossos. Ao examinar, a sua creatinina subiu de 1,30 para 60 mg dl em 3 meses. A sua TFG era de apenas 52 ml por minuto. Aconselhei-a a substituir o jantar 3 vezes por semana por uma sopa rala de abóbora e sementes de lótus. Comer cedo, antes das 19 horas. Temperar muito pouco, sem carne, sem ossos. Após 2 semanas, ela disse que dormia mais profundamente. A micção noturna diminuiu uma vez e a dor nas costas diminuiu. No próximo check-up, a sua creatinina desceu para 1,45 mg dl, mesmo sem novos medicamentos. A história mostra que a alimentação correta não exige muito, mas o método correto dá tempo aos rins para respirarem, se repararem e curarem. Podem ver que uma simples tigela de sopa preparada com compreensão da idade fisiológica e a carga de eletrólitos dos rins fracos pode ser um tônico noturno para os rins. Quando cuidamos dos rins, também cuidamos do nosso próprio ritmo de vida. Coma um pouco mais cedo, um pouco menos salgado, um pouco mais quente, mas muito mais tranquilo. Alimento 2. Rábano cozido e cogumelos, shiitake, limpa e nutre os rins. Meus queridos, o segundo alimento na jornada de cuidados renais, na meia-idade e na velhice, é a combinação de rábano e cogumelos shiitake. 2 ingredientes simples, mas cheios de conhecimento médico e experiência em bem-estar. Antigamente, os nossos antepassados diziam frequentemente que comer rábano durante um mês fortalecerá esse mês. Quando éramos jovens, parecia uma piada, mas à medida que envelhecemos, compreendemos melhor que é uma simples verdade de saúde. O corpo envelhecido precisa de abertura, leveza, menos carga metabólica e o ritmo natural correto. Do ponto de vista da medicina tradicional, o rábano tem propriedades diuréticas fisiológicas, redutoras de fleuma, reguladoras de Q e estimulantes da circulação. Isso significa que ajuda o corpo a reduzir a estase, diminuir o edema intersticial e apoiar o fluxo suave de fluidos e sangue. Em idosos, o edema não só torna as mãos e os pés pesados, mas também interfere no sono, causando confusão mental. O rábano, quando cozido corretamente, é como um fluxo silencioso de água que ajuda a reduzir a pressão de filtragem nos néfrons e apoia a eliminação de toxinas endógenas através do intestino e dos rins sem causar choque. Os cogumelos shiitake, por sua vez,
contém beta-glucanos, uma molécula biológica com capacidade de regular a imunidade, reduzir a inflamação no tecido renal e apoiar a reparação de células tubulares renais danificadas. É especialmente benéfico quando a creatinina aumenta devido à inflamação microscópica crônica. Ao contrário da proteína animal, os cogumelos shiitake não contêm colesterol mau, não aumentam a purina, não causam sobrecarga de filtragem renal e também fornecem ferro vegetal e minerais traço que ajudam a apoiar a formação contínua de sangue. Isso melhora a anemia leve, que é comum em pacientes com insuficiência renal crônica. O ponto principal reside no facto de que ambos os ingredientes são ligeiramente alcalinos por natureza, não causando acidificação sanguínea, o que ajuda a manter um ambiente de bicarbonato estável. Assim, os rins não se cansam devido ao excesso de equilíbrio ácido aos 60 anos. É mais importante do que o que se come. É sobre comer para que os rins possam descansar. O método de cozedura correto para rins fracos. Rábano. Descasque, lave bem e corte em rodelas grossas como um dedo, suficientemente grossas para amolecer, sem se desfazerem rapidamente. Cogumelos shiitake secos. Demole em água morna por cerca de 1 hora para amolecer. Corte o talo duro e deixe-os inteiros ou corte-os ao meio, dependendo da preferência. Caldo. Use apenas água filtrada fervida com gengibre e cebola. Evite caldo de ossos, pois o alto teor de sódio e fósforo dará pressão de filtragem aos rins à noite. Cozinhe em lume brando por 20 a 25 minutos para que os nutrientes saiam lentamente. Tempere ligeiramente com molho de peixe vegetal ou sal marinho. Não use MSG industrial ou pó de tempero que contenha aditivos, para quem tem pressão arterial flutuante ou pressão arterial alta à noite. Pode adicionar algumas rodelas de aipo quando a sopa estiver quase pronta. O aipo ajuda a aumentar o aroma natural, criando a ilusão de um sabor salgado sem precisar de muito sal, e também apoia uma vasodilatação suave nos rins, o que ajuda a um fluxo sanguíneo mais uniforme durante o sono. Uma sopa perfeita é aquela que, depois de comer, sente o estômago leve, não tem sede, urina mais suavemente e a mente está calma. Uma vez, cuidei de um paciente chamado Sr. Antônio, 70 anos, de Leiria, que agora vive numa aldeia no Alentejo. Ao voltar para o país, ele sempre foi cuidadoso em manter registros, comia sem sal, sem açúcar refinado, bebeu água na hora certa e caminhava todas as manhãs. Mas o hábito que mais me lembro é ele cozinhar sopa de rábano e cogumelos, shiitake 2 a 3 vezes por semana. Ele disse que, a cada refeição desta sopa, sentia o estômago quente e leve, dormia mais profundamente. A micção pela manhã era fácil e suave, e não sentia pesado como depois de comer carne ou peixe. Durante 6 meses de acompanhamento, mesmo com hipertensão crônica, o seu nível de creatinina permaneceu sempre estável em torno de 1,0 mg/dl, não aumentando. A nossa nutricionista colaboradora também comentou que esta sopa é rica em compostos imunomoduladores e anti-inflamatórios. Não aumenta a carga de filtragem de proteínas e eletrólitos, o que mantém os rins fora de um ciclo de sobrecarga metabólica. Isso mostra que o cuidado renal não precisa de ser complicado, só precisa do método certo e paciência. Como cuidar de um jardim antigo, não cavar vigorosamente, mas regar e manter o calor para as raízes regularmente. Se acharam esta partilha útil, por favor, comentem 2 abaixo. É a forma mais simples de eu saber que ainda estão interessados e a bordo da jornada de uma vida saudável e de qualidade todos os dias. Alimento 3. Tilápia cozida a vapor com gengibre, o remédio que nutre o yin renal. Meus queridos, depois de 2 pratos leves que os rins adoram, vamos para o terceiro alimento. Um alimento que não é apenas comida, mas um remédio que nutre o yin renal, no conhecimento da medicina tradicional asiática e, surpreendentemente, em concordância com o que a ciência moderna comprova hoje sobre a inflamação subclínica e crônica nos rins. Na meia-idade e após os 60, não só a capacidade de filtragem dos rins diminui, mas também o delicado equilíbrio de fluidos corporais, pressão arterial, oxigênio e metabolismo. Na minha prática clínica, muitos pacientes, mesmo sendo cuidadosos com a alimentação, ainda sentem dores nas costas, micção noturna, urina fraca e um aumento silencioso da creatinina. A razão é que os rins, neste ponto, são como uma máquina antiga. Se o combustível não for limpo, o fluxo não é suave. O processo de filtragem, mesmo lento, ainda é excessivo, causando inflamação e deficiência sanguínea nos rins.
A tilápia cozida a vapor com gengibre é um alimento que contém 3 elementos que os rins precisam na velhice. Fácil de digerir, anti-inflamatório suave, não causa flutuações drásticas de eletrólitos e pressão arterial. Segundo a medicina tradicional, a tilápia tem características neutras, é ligeiramente doce, entra nos meridianos do baço e dos rins, apoia a diurese fisiológica, nutre o qi e o sangue, reduz o edema de tecidos moles, aquece os joelhos doridos e reduz a micção noturna devido à deficiência de yin renal. O gengibre fresco, por sua vez, ajuda a dispersar o frio, é naturalmente anti-inflamatório, ativa a microcirculação renal, dando uma característica quente à comida sem ser excessivamente picante, adequado para idosos com costas frias, joelhos doridos e micção noturna frequente. Na ciência moderna, a tilápia é um peixe de água doce que contém ômega 3 natural, ferro biológico, zinco-traço, proteína com baixo teor de gordura saturada, baixo colesterol, que ajuda a reduzir as reações inflamatórias nos glomérulos e túbulos renais, ao mesmo tempo que fornece matérias-primas contínuas para a formação de sangue, ajudando os rins a ter oxigênio suficiente para reparar os tecidos de filtragem. Em pacientes idosos, a anemia renal é um ciclo vicioso que causa a diminuição da TFG e o aumento da creatinina. A proteína animal rica em gordura, ácido e fósforo pode sobrecarregar os rins, mas a proteína da tilápia cozida a vapor é mais leve na carga de filtragem, como dar aos rins uma fonte tranquila em vez de barulhenta. Princípios de cozedura para preservar todos os nutrientes. Escolha do peixe. É preciso escolher tilápia fresca, pois a proteína e o ômega 3 nos peixes de água doce diminuem rapidamente quando congelados por muito tempo. Preparação. Ao preparar, é preciso limpar bem a membrana preta e a vesícula biliar na barriga do peixe. Se houver resíduos, causará um sabor amargo, indigestão e exigirá processamento adicional de toxinas endógenas pelos rins e fígado. Tempero. Tempere o peixe com fatias finas de gengibre fresco, cebola ralada, um pouco de sal rosa ou molho de peixe com muito baixo teor de sal. Evite completamente temperos industriais picantes. Cozedura a vapor. Cozinhe a vapor em vaporizador por apenas 15 a 20 minutos para que a proteína cozinhe. O ômega 3 não será destruído. Não use óleo frito ou molhos salgados, pois as gorduras saturadas e o alto teor de sódio causarão um desequilíbrio na pressão de filtragem dos rins. Finalização. Por fim, depois de cozer a vapor, pode polvilhar com algumas folhas de cebolinha para aumentar o aroma, o que ajuda os idosos a comerem com sabor sem precisar de muito sal. Uma vez examinei um paciente chamado Sr. Pedro, 78 anos, de Faro, que vive em Coimbra. Ele já tinha sido operado a cálculos renais e agora tinha sintomas de micção fraca, dor no flanco esquerdo. Urinava 4 vezes por noite e o nível de creatinina flutuava em 50 mg/dl. Ele sempre dizia que comia cuidadosamente, sem doces, sem gorduras, mas os seus rins ainda estavam cansados. Aconselhei-o a mudar 2 coisas: comer tilápia cozida a vapor com gengibre 2 vezes por semana, jantar cedo, dormir antes das 22 horas, beber água na hora certa durante o dia e evitar o sal escondido nos molhos. Após um mês, ele voltou e disse que agora dormia sem interrupções até às 4 da manhã. A micção noturna diminuiu para apenas 1 ou 2 vezes. As suas costas já não doíam e a sua caminhada pela manhã era mais estável. A creatinina desceu para 30 mg/dl. Não foi um milagre, mas o resultado de dar descanso aos rins na hora certa, obtendo proteína limpa da maneira certa e apoio natural à microcirculação. Os colegas nutricionistas em Lisboa também costumam indicar que em idosos em Portugal, peixes de água doce como a tilápia são mais adequados do que peixes marinhos salgados ou molhos salgados porque têm menos sódio escondido, menos fosfato inorgânico, menos gordura saturada e são mais familiares ao paladar e fáceis de preparar de uma forma sem sal, mas saborosa. Alimento 4. Sopa de cabelo de milho e plantago, o elixir revitalizante. Meus queridos, já falamos sobre 3 marcos nutricionais importantes para os rins e agora quero partilhar o 4º alimento. Uma receita que, no mundo dos cuidados de saúde para idosos em Portugal, muitos praticantes de medicina tradicional e até médicos clínicos como eu consideram um método diurético seguro, estável e fisiológico que não perturba o ritmo de filtragem dos rins à noite. A partir dos 60 anos, a estrutura dos túbulos renais e dos glomérulos já não é tão flexível como na juventude.
Se o tempo ou a forma de obter nutrientes estiverem errados, os rins serão forçados a filtrar excessivamente, a regular fortemente os eletrólitos, resultando em dores nas costas, micção noturna frequente, e a creatinina pode aumentar, mesmo que se pense que está a ser cuidadoso. Os rins na meia-idade e na velhice precisam de um ritmo lento, uma fonte limpa, menos estimulação do sistema inflamatório e especialmente alimentos que ajudem a reduzir a retenção de fluidos intersticiais para que o corpo não entre em estresse biológico à noite. A sopa de cabelo de milho e plantago é assim. Não é cara, não é exótica, mas está cheia de conhecimento de bem-estar português, e também é compatível com o mecanismo de filtragem renal na medicina moderna. Base médica, onde a medicina tradicional e a ciência moderna se encontram. Na medicina tradicional, o cabelo de milho tem características neutras, é doce, entra nos meridianos do fígado e dos rins, ajuda na diurese, reduz o calor, desintoxica, arrefece o sangue e reduz o edema periférico nas mãos, pés e rosto. O plantago, ou tanchagem, plantago major, nos documentos médicos, é uma erva medicinal com propriedades diuréticas, reguladoras de fluidos e nutritivas para o yin renal, que ajudam a eliminar toxinas solúveis no sangue, sem perda excessiva de minerais. Na filosofia asiática, os rins são comparados à fonte de água do corpo e a diurese deve ser suave, como um riacho a fluir, não como uma cachoeira impetuosa. Na ciência moderna, o cabelo de milho contém flavonoides, saponinas, potássio orgânico natural, que ajudam a reduzir a inflamação microscópica nos túbulos renais, melhoram a pressão hidrostática no tecido intersticial, apoiam uma ligeira diminuição da pressão arterial através da vasodilatação periférica. O plantago, por sua vez, é rico em glicosídeos iridoides e mucilagem. Esses compostos foram pesquisados em periódicos médicos asiáticos que demonstram a capacidade de proteger a membrana de filtragem, reduzir o vazamento de proteínas e apoiar o equilíbrio microcirculatório nos rins. Assim, a creatinina pode diminuir gradualmente numa direção positiva quando usada no ritmo e frequência corretos. Por favor, notem, para idades acima de 60 anos, um pequeno erro na preparação causará o dobro da fadiga renal. Evite completamente cozinhar com caldo de ossos ou porco, pois a purina, o sódio e o fósforo inorgânico nos ossos farão com que a sopa seja pesada na filtragem de produtos químicos inorgânicos, o que é contrário ao objetivo da diurese fisiológica. Receita padrão de acordo com a experiência, na clínica e no bem-estar. Cabelo de milho. Escolha cabelo de milho fresco, limpo, sem mofo. Lave rapidamente em água salgada fraca. Em seguida, enxague em água filtrada. Plantago. Escolha folhas de plantago frescas, pequenas e não duras. Corte em comprimentos de 3 a 4 centímetros para que os ingredientes ativos saiam o suficiente, sem serem muito fortes. Cozedura, ferva a água filtrada. Coloque primeiro o cabelo de milho por 3 a 5 minutos para que as suas essências saiam. Em seguida, adicione o plantago para manter a cor verde natural e preservar os ingredientes ativos. Gengibre. Pode adicionar algumas fatias finas de gengibre para aquecer o baço e o estômago, reduzir as dores de estômago, apoiar a circulação renal sem causar calor interno no corpo. Tempero. Tempere muito pouco, ou não tempere. Veja-o como uma sopa de bem-estar em vez de um alimento salgado. Se quiser mudar o sabor para torná-lo fácil de manter, pode cozinhar sementes de lótus frescas adicionais ou feijão mungo, cerca de 10 a 20 gramas, o que produz uma bebida quente após um jantar cedo que ajuda os rins a iniciar uma filtragem suave à tarde, em vez de filtrar excessivamente à noite. Lembro-me de uma paciente idosa chamada Dona Rosa, em Braga, 76 anos, com pressão arterial ligeiramente alta e que urinava 5 vezes por noite. Dona Rosa sempre se queixava de não conseguir dormir profundamente à noite. Dor nas costas, cansaço pela manhã e falta de apetite. Não era uma dor ruidosa, mas os rins tinham retenção de líquidos e distúrbio microcirculatório à noite, o que causava um aumento de cortisol entre as 2 e as 3 da manhã, estimulando a bexiga e contraindo os vasos sanguíneos renais, reduzindo o fluxo sanguíneo para os rins e causando fadiga durante o dia. Ensinei-a a usar sopa de cabelo de milho e plantago 2 vezes por semana. Cozinhe como uma bebida quente para ser consumida antes das 18 horas. Jante cedo e durma na hora certa, de acordo com o ritmo biológico. Após mais de um mês, ela voltou para o acompanhamento. Os seus olhos estavam claros e a sua mente mudou muito. Ela disse que só acordava uma vez à noite,
às vezes dormia sem interrupções até de manhã, as suas costas já não doíam e o inchaço nas mãos e nos pés diminuiu. A sua pressão arterial desceu de 142 sobre 85 mmHg para 128 sobre 80 mmHg. Uma mudança fisiológica boa, estável e segura. Esta sopa não é adequada para uso excessivo ou para a pessoa errada. Pessoas com pressão arterial baixa, inferior a 100 sobre 60 mmHg, com desequilíbrio eletrolítico, com diarreia ou desidratação, devem suspendê-la temporariamente e consultar um médico. E lembrem-se, não é uma bebida para substituir a água ao longo do dia, mas um tônico com a dose e o ritmo certos. 2 a 3 vezes por semana é suficiente para os rins respirarem bem, dormirem profundamente e filtrarem consistentemente. Se acharam esta partilha útil, por favor, comentem 4 abaixo. É a forma mais simples de eu saber que ainda estão interessados e a bordo da jornada de uma vida saudável e de qualidade todos os dias. Parte 3. 3 erros comuns que impedem a creatinina de diminuir. Meus queridos, já falamos sobre os 4 alimentos amigos dos rins, escolhas leves, mas com alto valor biológico. No entanto, quero dizer honestamente que, em muitos anos de experiência clínica no cuidado de idosos em Portugal, se os maus hábitos forem mantidos, todos os esforços de tratamento, mesmo com medicamentos e alimentação corretos, serão como navegar na direção certa, mas com o motor errado. O nível de creatinina, que reflete a carga de filtragem renal, não diminuirá e pode aumentar silenciosamente, causando fadiga, diminuição da vitalidade e afetando a qualidade de vida durante o dia. 3 erros que impedem a creatinina de diminuir, mesmo tomando medicamentos. Isso é comum em pessoas com mais de 60 anos, porque o corpo nesta idade funciona de forma mais delicada, mais facilmente danificado por estimulação metabólica excessiva. Já encontrei muitos pacientes de meia idade e idosos com excelente disciplina alimentar, seguindo um regime de tratamento completo. Mas o exame de creatinina aumenta lentamente a cada trimestre. Numa análise mais aprofundada, a causa reside em 3 pequenos hábitos, mas com grande impacto no fluxo sanguíneo renal, eletrólitos e ritmo de descanso biológico do sistema de filtragem. Primeiro erro: jantar tarde e consumo excessivo de proteína animal, de difícil digestão após as 19 horas. Após as 19 horas, os rins e o sistema endócrino mudam para a fase de recuperação. Os vasos sanguíneos renais contraem naturalmente um pouco. Se você jantar por volta das 20 horas ou 21 horas, com carne vermelha, miúdos como sangue, enchidos ou caldo de ossos rico em purina e proteína, os rins serão forçados a aumentar a pressão de filtragem para eliminar ureia, ácido úrico e excesso de proteína. O resultado é micção noturna frequente, até 3 vezes por noite, que perturba o sono, causando fadiga pela manhã, aumento do cortisol à noite, contração dos vasos sanguíneos renais e diminuição do fluxo sanguíneo para os rins a longo prazo. O ajuste correto é jantar antes das 18h30. Priorize proteína vegetal como tofu, cogumelos ou tilápia cozida, a vapor com gengibre em quantidade suficiente para digestão rápida. Reduza a produção de substâncias em excesso que precisam ser filtradas à noite e limite o sal e o molho de peixe a gramas, pois o alto teor de sódio causa retenção de líquidos e aumento da carga de filtragem. Segundo erro: sono não restaurador e ritmo de recuperação noturna incorreto, especialmente das 23 horas às 3 horas. Esta é a hora em que a microcirculação renal se expande melhor. O corpo ativa o mecanismo para reparar a estrutura microscópica dos glomérulos e túbulos renais. Mas quando não se dorme profundamente, acorda-se, muda-se de posição ou fica-se acordado ao usar o telemóvel, a luz azul inibe a melatonina, aumenta o cortisol, causando vasoconstrição que resulta em fluxo sanguíneo insuficiente nas áreas microscópicas que precisam de reparação. Esta é a base da inflamação silenciosa, distúrbios reprodutivos e dificulta a diminuição da creatinina, mesmo com o tratamento correto. A forma de corrigir isto é dormir antes das 22 horas. Desligue os gadgets 30 minutos antes de dormir. Pode beber 200 a 250 ml de sopa quente de cabelo de milho ou plantago para acalmar o sistema nervoso parasimpático. Inclua ouvir música instrumental que ajuda o sistema endócrino a acalmar, permitindo que os rins entrem na fase de recuperação correta. Terceiro erro: uso excessivo de suplementos renais com ingredientes não verificados e não aprovados. Em Portugal, muitos produtos de medicina tradicional ou fitoterapia anunciam que nutrem os rins,
fortalecem, aumentam a vitalidade, o que atrai o desejo de cura rápida. Mas a maioria destes medicamentos estimula os rins a aumentar ou fortalecer a filtragem a curto prazo, expandindo os vasos sanguíneos renais de forma forçada temporariamente, o que faz sentir que a micção é mais forte, mas não é cura, mas forçar os rins a trabalhar em alta capacidade na fase biológica errada. Alguns produtos também contêm corticosteroides, chumbo ou esteroides ocultos não listados que aumentam a pressão arterial, edema, dor nas costas, desequilíbrio eletrolítico e causam danos ao fígado, especialmente perigosos na doença renal crônica na velhice. O princípio de segurança é não usar suplementos renais sem testes de função renal, testes de eletrólitos e avaliação médica personalizada. A cura deve ser priorizada através da alimentação correta, hora de sono correta e manutenção de uma mente calma. Porque os rins envelhecidos são como uma máquina delicada, precisam de silêncio, não de ruído alto, não de força falsa, mas de um fluxo estável e pacífico. Parte 4. 5 grupos essenciais de nutrientes que os rins precisam urgente, mas frequentemente faltam em idosos. Meus queridos, se considerarmos a recuperação renal como uma longa jornada, os 4 alimentos na parte anterior são a abertura da porta para os rins descansarem. Os 5 grupos de nutrientes que partilharei são a base biológica para os rins terem as matérias-primas para a reconstrução. Após os 60 anos, o sistema digestivo absorve lentamente e o metabolismo muda. Muitos nutrientes não se perdem porque não são ingeridos, mas porque não são absorvidos ou se perdem silenciosamente devido a distúrbios endócrinos, sono e inflamação crônica. A ciência moderna chama a isso deficiência subclínica, ou seja, os resultados dos exames laboratoriais não são alarmantes, mas as células estão silenciosamente a pedir ajuda. A filosofia oriental diz: a árvore não secou apenas por causa do sol, mas por falta de micronutrientes no solo. Muitos pacientes idosos que acompanhei em Portugal, mesmo sendo cuidadosos com a dieta, ainda têm dificuldade em melhorar a sua creatinina porque se esquecem destes nutrientes fundamentais. Ferro. Este é o mineral que forma os glóbulos vermelhos que ajudam a transportar oxigênio para cada unidade do glomérulo. Quando os rins enfraquecem, a hormona eritropoetina diminui, causando anemia fácil devido à deficiência de ferro, o tecido renal fica com falta de oxigênio e a reparação dos danos é lenta. Idosos com deficiência de ferro geralmente são pálidos, têm falta de ar facilmente ao subir escadas, sentem-se cansados ao acordar, mesmo sem fazer nada pesado. Aconselho fontes naturais adequadas em Portugal: arroz doce de feijão vermelho ralo, com sementes de sésamo pretas, folhas de espinafre, tilápia cozida sem sal e, ocasionalmente, um pouco de fígado de galinha preparado uma vez por semana para evitar a sobrecarga metabólica de purina. O importante é cozinhar sem sal, comer quente e fácil de digerir para que o ferro seja absorvido de forma mais eficaz. Vitamina B12. Esta é a chave para o metabolismo energético nas mitocôndrias das células, que ajuda a reduzir a dor nos joelhos, costas e neuropatia periférica relacionada aos rins. Na velhice, a B12 é difícil de absorver devido à diminuição do ácido gástrico. Além disso, o hábito de uso prolongado de medicamentos para o estômago agrava a deficiência no corpo. As fontes de B12 que sugiro adequadas em Portugal incluem mexilhões cozidos a vapor com erva príncipe sem sal, camarão cozido sem sal, ovos de galinha preparados com açafrão ou leite vegetal, fortificado com B12. Escolha um tipo com baixo teor de açúcar, não muito doce. Lembre-se, aqueles com rins fracos precisam de B12 dos alimentos, e não da forma sintética, a menos que seja claramente prescrito por um médico com base em exames. Magnésio. A ciência confirma nos vasos sanguíneos renais que o magnésio é uma substância que ajuda na vasodilatação, estabiliza a pressão arterial, reduz a vasoconstrição dos glomérulos à noite. Esta é a causa da filtragem sanguínea fraca e do aumento da creatinina na manhã seguinte. Quando há falta de magnésio, frequentemente se urina à noite. Fica-se nervoso, ansiedade sem causa e sono não restaurador. Aconselho uma sopa que ajuda os rins. Sopa rala de abóbora e sementes de lótus, temperada muito levemente. Use 2 a 3 vezes por semana, o que fornece magnésio e também ajuda a aquecer o baço e o estômago para uma melhor absorção de minerais. Além disso, feijão preto, abacate e abóbora são todas fontes naturais de magnésio fáceis de comprar e cozinhar em Portugal. Ômega 3. O aumento da creatinina
é geralmente acompanhado por inflamação leve na membrana de filtragem glomerular e dislipidemia. O ômega 3 é um ácido graxo essencial que ajuda a reduzir a inflamação, combater a esclerose glomerular e também proteger o sistema cardiovascular, porque os rins e o coração são dois órgãos que trabalham juntos em um ritmo patológico na velhice. As fontes de ômega 3 adequadas em Portugal incluem atum em tomate sem sal, tilápia cozida a vapor com gengibre, sementes de linhaça, nozes. Não encorajo o uso excessivo de ômega 3 na forma de suplementos sem receita médica, porque os rins fracos precisam de ingredientes naturais que acompanham a fibra e minerais equilibrados, em vez de formas sintéticas concentradas que facilmente causam desequilíbrio metabólico. Taurina. Este é um aminoácido raro, mas muito importante na recuperação microscópica dos glomérulos, reduzindo o estresse oxidativo e estabilizando o ritmo de filtragem sanguínea após as refeições. Aqueles com deficiência de taurina geralmente se sentem cansados após as refeições, com dores leves nas costas e ficam facilmente ansiosos. As fontes de taurina que sugiro são lulas cozidas a vapor com gengibre, camarão cozido a vapor com gengibre, ovos de galinha preparados com açafrão. Cozinhe sem sal. Coma 2 a 3 vezes por semana. A taurina de frutos do mar e ovos ajuda a proteger a membrana de filtragem glomerular, reduzir o estresse oxidativo e criar condições para a melhoria da creatinina no ritmo biológico natural correto. As palavras-chave que precisam de ser lembradas ao longo desta parte são: base biológica, glomérulos privados de oxigênio, vasodilatação renal, antiglomeruloesclerose, metabolismo energético das células, membrana de filtragem glomerular, estresse oxidativo reduzido e recuperação microscópica. Estes são os elos científicos e clínicos que mostram que os rins precisam dos nutrientes certos, da fase certa e do estado fisiológico certo para se curarem continuamente. Se acharam esta partilha útil, por favor, comentem 5 abaixo. É a forma mais simples de eu saber que ainda estão interessados e a bordo da jornada de uma vida saudável e de qualidade todos os dias. Parte 5. Cuidar dos rins. Através da mente e do espírito relaxado. Meus queridos, os rins na meia-idade e na velhice não são apenas um filtro biológico, mas uma máquina emocional onde o fluxo sanguíneo, os nervos e o sistema endócrino se encontram. Quando se está preocupado, perde-se a calma ou guardam-se problemas não resolvidos. O cortisol e a adrenalina no corpo aumentam imediatamente. Estas duas hormonas causam vasoconstrição do sangue nos glomérulos, reduzem o oxigênio e ativam reações inflamatórias crônicas. A longo prazo, este processo causa a diminuição da função de filtragem, aumento da proteína na urina. A creatinina aumenta silenciosamente em cada medição, causando dor nas costas, dor nos joelhos, micção noturna e sono não restaurador. A ciência já confirmou isso, mas a filosofia oriental explica ainda mais profundamente. Os rins não gostam de ruído, gostam de silêncio. Não têm medo da deficiência, mas têm medo da ilusão. Partilho isto da minha experiência no cuidado de saúde de idosos em Portugal. Há pacientes que seguem a medicação corretamente, comem os alimentos certos, mas se a sua mente não está tranquila, o ritmo do sono está errado. Os rins não podem curar-se corretamente. É como o solo com fertilizante, mas sem água, a planta ainda terá dificuldade em ficar verde. Pelo contrário, quando o interior está equilibrado, os vasos sanguíneos expandem-se naturalmente. O sistema nervoso parasimpático é ativado. Os rins têm a oportunidade de respirar e funcionar melhor. Assim, a creatinina torna-se estável e pode diminuir ligeiramente sem novos medicamentos. Dicas para os rins: respirarem através de uma mente relaxada todas as noites. Por favor, lembrem-se, isto não é um ritual, mas uma terapia para ajustar o ritmo biológico, neurológico e vascular. Respiração. Dedique 5 minutos para se sentar em silêncio. Coloque a mão na parte inferior do abdômen e pratique a respiração profunda e controlada. Inspire profundamente por 4 segundos. Segure por 4 segundos. Expire por 6 segundos. Repita de 5 a 10 vezes. Esta técnica suaviza as paredes dos vasos sanguíneos, reduz a resistência vascular periférica, ajuda a baixar ligeiramente a pressão arterial e melhora o fluxo sanguíneo para os rins. Som. Ouça sons naturais como o fluxo da água, chuva fraca ou música numa frequência que muitos estudos associam ao estado de ondas alfa cerebrais, o que ajuda a um sono mais profundo. Aumenta a melatonina endógena. Escrita positiva.
Journaling. Escreva 3 coisas positivas que aconteceram nesse dia. Mesmo pequenas, como comi bem hoje, tivemos uma conversa agradável ou consegui caminhar 30 minutos. Isso ativa a serotonina, reduz o ciclo de estresse e ajuda o cérebro a reter memórias pacíficas em vez de preocupações. Um estudo traduzido do Journal of Clinical Psychology and Gerontology mostrou que pessoas com mais de 70 anos que aplicavam regularmente a terapia respiratória e registravam emoções positivas por 7 dias consecutivos experimentaram uma clara diminuição do cortisol no sangue, pressão arterial estável, sono mais profundo e melhoria dos marcadores da função renal. Após 4 a 6 semanas, quando o cortisol diminui, a vasoconstrição renal diminui ainda mais. O volume de sangue filtrado é mais estável. O mecanismo de inflamação crônica é inibido, criando condições para a melhoria contínua da creatinina. Uma história prática próxima do contexto português para facilitar a compreensão é esta. Uma avó de 74 anos chamada Avó Maria, de Setúbal, que vive numa província costeira do Alentejo e agora vive com o filho em Lisboa. A avó Maria urinava 5 vezes por noite. Tinha dores nas costas e medo de beber água porque pensava que os seus rins ficariam mais cansados. O exame mostrou que a creatinina era de 1,55 mg/dl, equivalente a 137 micromol/L, um nível que precisa de ser controlado, mas que ainda não requer uma mudança imediata de medicação. Em vez de aumentar a medicação, sugeri que a avó fizesse 2 pequenas mudanças, mas corretas na fase biológica. Todas as noites, ouvir por 10 minutos o som da água a fluir, escrever 3 coisas engraçadas que aconteceram naquele dia e comer sopa de abóbora 3 vezes por semana. A abóbora é fácil de comprar em Portugal, rica em fibra solúvel, beta-caroteno e potássio natural, em níveis seguros quando cozida sem sal. Após 10 dias, a avó dormiu sem interrupções, até às 4 da manhã e só urinou uma vez à noite. A sua comida era deliciosa pela manhã. A dor nas costas diminuiu e o inchaço nas mãos e nos pés diminuiu. Na 4ª semana, ao repetir o exame, a creatinina desceu para 1,38 mg/dl, cerca de 122 micromol/L. A pressão arterial medida em casa estava estável em 128, sem o uso de novos medicamentos. Isto mostra que os rins na velhice não precisam apenas de alimentos corretos, mas também do ritmo de descanso correto e do estado de espírito correto. Paz para suavizar os vasos sanguíneos. Sono profundo para os glomérulos se repararem. Comida sem sal para não reter água e evitar a estimulação metabólica forçada. Reitero as palavras-chave importantes que precisam de ser lembradas no processo de cuidado renal na velhice: cortisol, vasoconstrição, ritmo biológico noturno, proteína animal sobrecarregada, sono profundo restaurador, ingestão de sódio medida em gramas, perfusão glomerular, relaxamento do sistema nervoso parasimpático e recuperação natural, em vez de estimulação forçada de curto prazo. Esta é a base para os rins funcionarem bem, continuamente e de acordo com a fisiologia dos idosos em Portugal. E se ainda estão a assistir até aqui, quero convidar-vos a deixar um número na secção de comentários. Esta é a forma de eu saber que receberam este valioso conhecimento e o acharam útil ao olhar para a jornada de cuidado renal na meia-idade e na velhice. Percebemos que os rins não precisam de privação absoluta, mas sim de um estilo de vida. De acordo com o princípio de correto, moderado e regular, não é apenas uma recomendação nutricional, mas uma estratégia fisiológica para proteger os glomérulos e túbulos renais. Coma os nutrientes certos para reduzir as toxinas metabólicas. Coma com moderação para não causar pressão de filtragem excessiva. Coma regularmente para não sobrecarregar os rins de uma só vez, especialmente à noite. Após os 60 anos, os rins são extremamente sensíveis ao sal, purina e minerais rapidamente absorvidos na forma solúvel. Se comer salgado ou usar minerais à noite, os túbulos renais serão forçados a regular os eletrólitos excessivamente, enquanto os vasos sanguíneos renais se contraem ligeiramente devido ao cortisol, resultando em micção noturna e diminuição do fluxo sanguíneo renal eficaz. Portanto, a prioridade para quem tem rins fracos é vegetais limpos e frescos, cozinhados sem sal e usando água mineral mais cedo durante o dia para dar tempo aos rins de entrar num ritmo de filtragem lento e estável durante o sono. Compreendo que já experimentaram muitas fases de fadiga, dor, preocupação devido aos resultados dos exames de sangue, medo de beber água devido à micção noturna ou insônias prolongadas, mas o corpo nesta idade
Não precisa de lutar contra os rins, mas precisa de nutrir os rins no ritmo certo da vida. Coma antes das 19 horas, tempere sem sal, não se force a comer, durma cedo e mantenha a mente calma. Esta é a forma de os rins funcionarem melhor e com menos estresse de filtragem à noite. Pequenas coisas como uma tigela de sopa de peixe, uma tigela de sopa de sementes de lótus, um sono profundo, uma noite de respiração lenta e ouvir o som da água a fluir. Não são simples remédios populares, mas uma estratégia fisiológica para reduzir a carga renal que ajuda a expandir ligeiramente os vasos sanguíneos renais, melhor pressão arterial e filtração glomerular mais estável à noite. Nesta idade, não são necessárias coisas caras, mas sim absorção lenta, metabolismo limpo e uma mente tranquila para que o sistema endócrino noturno não contraia os vasos sanguíneos renais. Se acharam o conteúdo de hoje útil, por favor, cliquem em gosto para eu saber que me estão a acompanhar e a apoiar. Cliquem em subscrever no meu canal, para que, em cada novo vídeo, sejam os primeiros a receber a notificação para que continuemos a aprender a viver de forma saudável, feliz e tranquila. E se possível, por favor, partilhem este vídeo com os vossos entes queridos, amigos e vizinhos. Quem sabe, talvez a vossa pequena partilha ajude alguém a ter a oportunidade de viver uma vida mais saudável todos os dias. Muito obrigado.